Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo para esse dia novo da tua vida, para esse clube das 6h33, que é um acordar cedo, para um despertar para uma nova vida, para você despertar para uma nova forma de pensar. Seja muito bem-vindo, parabéns para você que está aqui buscando se desenvolver, buscando informações sobre novos conteúdos. Muito bom dia, Mariana, diretamente de Portugal. Então tá aí um pouquinho mais para frente nesse dia. Seja muito bem-vindo e essa semana que seja muito abençoada e maravilhosa. Bom dia a cada um de vocês que estejam aqui assistindo ao vivo ou gravado, porque o importante é vocês estarem aqui comigo, estimulando e a gente junto evoluindo. Esse é o propósito do Clube das 6h33, que já começou há alguns anos. E a gente aqui está ativamente sempre com um propósito de desenvolvimento. E nesse propósito de desenvolvimento a gente vem estudando o livro de Jó. A gente fez algumas leituras. Eu considero a Bíblia um livro interessante, um livro que transforma vidas. Assim como você pode olhar, às vezes as pessoas deixam vários livros para presidiários lerem, por exemplo. E nenhum deles muda a vida daquela pessoa, assim como a Bíblia muda, mesmo sem orientação, só porque ela começou a ler por forma aleatória. Então esse livro ele é um livro extremamente poderoso, é um livro que a gente confia, que ele tem uma energia, uma vibração interessante, então por isso que a gente dedica a entender um pouquinho mais sobre essa leitura e também a gente trazer a mensagem que está na Bíblia para o nosso dia a dia, de uma forma sensata, né? Porque como a gente pega, que nem a gente está estudando agora a história de Jó, que história doida é essa? O Satanás pede autorização para Deus para ferrar com a vida de um homem na terra? Você acha que isso realmente seria viável de acontecer? Porém, lá nesse momento aconteceu e a gente tira muita lição disso. A gente transforma muito dos nossos resultados de hoje entendendo aqueles resultados lá do passado. Então eu quero convidar você agora que abra tua mente, abra o teu coração, se permita receber essa palavra e você faça teu filtro. Lembre-se que quem está conduzindo isso aqui é um ser humano falho, interessado no desenvolvimento humano. Não sou a verdade absoluta, porém eu leio, sinto e ali a gente faz uma análise, um estudo para que a gente possa trazer como que eu faço isso no meu dia a dia. Eu quero saber agora. Eu levantei, acordei, lavei meu rosto, tomei meu café e eu vou começar o meu trabalho. Como eu pego este conhecimento e coloco ele na prática? Então venha comigo todo dia às 6h33 para a gente poder usar isso e aí aplicar no nosso dia. Então nada melhor do que você começar o dia com um conteúdo como esse e aí ficar refletindo e agindo sobre esse conteúdo no teu dia a dia, nas coisas que acontecerem, no trânsito, no trabalho, na tua casa, não importa, mas que você coloque isso em prática. É assim que funciona, é assim que a gente transforma a nossa vida para melhor. E se você está aqui, eu sempre sugiro que compartilhe isso com outras pessoas, ou clique no aviãozinho, ou no botão compartilhar, ou adicione um comentário com um arroba e o nome de alguém que você gostaria que fosse notificado para receber uma informação como essa. E que essa pessoa esteja junto com você numa jornada evolutiva, porque não adianta nada também a gente evoluir sozinho. As outras pessoas ao nosso lado, todo mundo vendo TikTok, dancinha, falando de Big Brother, e aí você buscando uma nova elevação, fica chato, você para eles e eles para você. Então busque pessoas que caminham com você também, que é uma coisa que vai facilitar e muito quando você tiver pessoas engajadas com o mesmo propósito, indo para a mesma direção, a gente acaba tendo mais facilidade. Então fica a dica aí de você fazer o teu papel também e estimular. Lembre-se, você não pode fazer nada pelos outros, mas você pode sim estimular os outros, principalmente como sendo um bom exemplo. Então faça o teu melhor papel, lembre-se que você, assim como os outros, são falhos, lembre-se, não julgue para que não seja julgado, porém analise os seus passos e através dos seus passos contagie positivamente as pessoas que estão ao teu redor. Se você entender esse recado, comece a praticar isso agora. E assim a gente vai para a nossa leitura da Bíblia de hoje. O capítulo de Jó, o capítulo 15, tem
35 versículos. Vou começar a ler agora e na sequência a gente faz as nossas análises sobre o grupo dos versículos, trazendo essa reflexão para o nosso dia a dia. E ele faz: o temanita disse em resposta: será que uma pessoa sábia responderia com argumentos vazios? Ou encheria o seu ventre com o vento leste? Argumentar com meras palavras é inútil. É só falar, e só falar não faz nenhum benefício, pois você enfraquece o temor de Deus e menospreza a devoção a Deus. Pois o seu pecado determina o que você fala, e você escolhe palavras astutas. A sua própria boca o condena, não eu. Seus próprios lábios testemunham contra você. Será que você foi o primeiro homem a nascer, ou foi dado à luz antes das colinas? Por acaso você escuta a conversa confidencial de Deus, ou é só você que tem sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Então nós estamos de cabelo branco e idosos, homens muito mais velhos do que o seu pai. Não lhes são suficientes o consolo de Deus, ou as ternas palavras faladas a você? Por que o seu coração o deixa tão presunçoso? E por que os olhos demonstram ira? Pois você fica furioso com o próprio Deus e deixa sair palavras como essas da sua boca. Como o homem mortal pode ser puro? Ou como alguém que nasceu de uma mulher pode ser justo? Veja, ele não confia nos seus santos, e nem mesmo os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos alguém é detestável e corrupto, um homem que bebe da injustiça como água. Vou lhe dizer algo, escute-me. Vou relatar o que eu observei, o que os sábios transmitiram conforme receberam dos seus pais. Coisas que eles não escondem, a terra foi dada apenas a eles, e entre eles nenhum estrangeiro passou. Quem é mau é atormentado todos os dias, durante todos os anos reservados para o tirano. Sons assustadores estão nos seus ouvidos, em tempos de paz, saqueadores o atacam. Ele não acredita que escapará da escuridão, está destinado à espada. Ele vagueia em busca de alimento e diz onde está. Ele sabe muito bem que o dia da escuridão está próximo. Aflição e angústia o apavoram. Vem contra ele como um rei pronto para atacar, pois ele levanta a mão contra o próprio Deus e tenta desafiar o Todo-Poderoso. Corre contra ele obstinadamente, com o seu escudo grosso e resistente. Seu rosto está coberto de gordura, e seus quadris acumulam gordura. Ele mora em cidades que são destruídas, em casas onde ninguém morará, que se tornarão um monte de pedras. Ele não enriquecerá e seus bens não se acumularão, nem suas posses se espalharão pela terra. Não escapará da escuridão. Uma chama ressecará o seu ramo novo, e pelo sopro da boca de Deus ele desaparecerá. Ele não deve se desviar nem confiar no que é inútil, pois o que é inútil é o que ele receberá em troca. Isso acontecerá antes de chegar o seu dia, e os seus ramos nunca florescerão. Ele será como a videira cujas uvas verdes caem, e como uma oliveira que perde as suas flores. Pois o grupo dos ímpios é estéril, e o fogo consumirá as tendas onde há suborno. Eles concedem desgraça e dão luz o que é mal, e o seu ventre produz engano. Olha que interessante, a gente leu esses 35 versículos do capítulo 15 do livro de Jó. Tem mensagens, na verdade, esse cara, Jó, ele vem passando por situações desafiadoras. E acabou que ele recebeu visita de 3 amigos. E os amigos, eles estão, como eles não perceberam o contexto, ao invés de vir ajudar Jó, eles estão criticando Jó. Porque falam tipo assim, que nada acontece de graça na vida de uma pessoa, se não for consequência dos atos dela mesma. Isso faz muito sentido se você olhar de uma forma isolada, não no contexto do livro de Jó, do que aconteceu. Porque Jó era um cara correto, Jó era um cara bom, e mesmo assim o diabo foi lá e quis pegar tudo de Jó, inclusive a vida dele.
né? Para quê? Para que Jó se destruísse e negasse Deus. Então, será que essa forma de destruição que eles estão querendo fazer com Jó, e mais esses caras vindo, é com certeza um movimento que a gente pega Jó e entende que ele está sendo lapidado, treinado para viver algo glorioso. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse capítulo é que esse cara que ele está acusando Jó de uma forma injusta, porém ele usa muita coisa interessante que serve para o nosso dia a dia, para a gente ter bom senso, para que a gente tenha organização, para que a gente tenha o quê? Uma estrutura mental, comportamental e psicológica de bom senso. Então agora eu vou trazer para vocês o que a gente vem entendendo dessas reflexões que trazidas por Elifaz, que deu as respostas a Jó. E ele repreende Jó por causa que Jó estava reclamando um pouquinho das palavras anteriores. Só que ele ainda estão com assim como nós, a gente tem visões limitadas. A gente não sabe, todo mundo fala, às vezes uma pessoa vem trazer uma situação para você, como você está de fora, você gosta de dar palpite. Mas como você não está de dentro, você não tem a perspectiva daquela pessoa. E às vezes você dá coisa, e às vezes em vez de você dar um suporte para a pessoa, você critica. E atrapalha ainda mais, porque o nosso ponto de vista é a vista de um ponto só. Você está entendendo isso? Quando você está falando com a outra pessoa, da outra pessoa, sobre uma situação que ela está passando, a gente não está envolvido. A gente não sabe realmente como que é estar 100% imerso naquela situação. Então a gente precisa cultivar muito uma coisa e praticar com a gente em primeiro lugar. Que é cultivar a postura de uma compreensão, de uma empatia. Para quê? Para que a gente possa fortalecer os nossos relacionamentos e promover um ambiente de um apoio mútuo. Porque se você não sabe o que a pessoa está passando, como é que você vai poder ajudar ela? Só que se você tiver uma empatia exacerbada, você vai sofrer junto com ela, em vez de ajudá-la a sair do sofrimento. Porque além de você não ter a visão dela, além de você não ter o preparo psicológico, emocional, físico, financeiro para você tirar aquela pessoa daquela situação, você acaba se envolvendo e vai dançar junto. Por isso que, na verdade, uma compreensão que você tem que ter é a compaixão com a pessoa para minimizar o sofrimento dela e empatia com você para você entender se você está capaz de fazer isso. Se você não for capaz de fazer isso para aquela pessoa, vamos buscar ajuda. Não vamos deixar ela sofrendo. Isso é compaixão, minimizar o sofrimento. Mas a empatia que eu tenho que ter comigo, de entender que eu não sou tão bom ou tão forte assim, para eu fazer isso por ela, e a gente vai buscar ajuda. Às vezes ela não está conseguindo me buscar, mas eu vou. E aí assim a gente começa a construir a retirada daquela pessoa desse estado que está consumindo ela, está deixando ela cada vez mais triste e vulnerável. E assim é o que a gente vem tirando de entendimento. Mais uma vez, não sou o dono da verdade absoluta, mas eu entendo como explorar esses versículos que às vezes parecem ser muito doido para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia, ferramentas de como nós devemos nos comportar no dia de hoje. E assim, a gente caminhando nesse capítulo que ele foi cumprido, né? E aí a gente começa a ver que esse rapaz que estava acusando Jó de arrogante, presunçoso, ele considera que o Jó seria mais sábio que os anciões, e mais experiente que os próprios pais dele. Então ele adverte Jó sobre a consequência da arrogância e ele orienta para que buscasse a sabedoria divina. Mas mal sabe ele que isso era um ponto de vista dele sobre Jó. Mas olhando de uma forma isolada, não importando Jó, trazendo a gente mesmo aqui, a gente está vivendo numa era, olha que interessante, que as crianças e os adolescentes acham que sabem mais do que a outra geração. Por que isso? Porque as pessoas mais velhas têm uma limitação tecnológica de usar os recursos que nós estamos tendo inseridos na nossa cultura diária. Por exemplo, um deles é fazer live, saber mexer em aplicativos, aplicativos de banco, aplicativo de não sei o que, um monte de coisa. Então, tecnologia, que é algo que é para nos ajudar e nos abençoar,
ela está atrapalhando até mesmo em relacionamentos. Por quê? As pessoas mais idosas, elas têm um pouco mais de dificuldade com essas tecnologias. E aí é a primeira vez na geração que a geração mais velha tem que pedir ajuda para o mais novo. E o mais novo acha que sabe tudo e deita e rola em cima da cabeça dos pais, dos avós. Então, mas a notícia triste que tem por trás desse cenário, onde parece que os mais novos estão ensinando os mais velhos por causa da tecnologia, ao mesmo tempo Harvard publicou um estudo que é a primeira geração que está saindo com QI mais abaixo do que a geração anterior, por causa da tecnologia. Olha que coisa mais louca. Então, a tecnologia que está fazendo com que eles se acham mais inteligentes, na verdade está provocando uma redução no QI deles, porque fica aqui preso no feed, fica aqui preso em musiquinha, em coisinhas que não edificam, e as pessoas hoje não leem mais. Tem um estudo que mostra que nossa geração, dos nossos filhos, eles têm 40% a menos de vocabulário do que a nossa geração, que lia livros, que tinha outro tipo de cultura. 40% a menos de palavras. Ou seja, de cada 10 palavras, ele só tem 6 palavras para dizer, enquanto a gente tinha 10 palavras para dizer. Olha que desafio. Então é uma coisa que a gente precisa ter entendimento e não ter a arrogância e sermos posicionados como eternos aprendizes. Essa humildade é importante. Então eu trago neste contexto, deste capítulo, esse ajuste de forma da gente pensar. Então, se você acha que você já sabe tudo ou que você já sabe mais do que a outra pessoa, você começou errado na parada. Você não tem como estar dentro da cabeça da pessoa para saber o tanto que ela sabe. Então, você pode até ter ideia, mas você não sabe. A melhor postura que você tem, você pode estar escutando o assunto como que eu estou falando aqui para você, você já acha que você sabe alguma coisa, mas você pode se surpreender por uma coisa que vem a seguir. Então, se permita ter a postura de uma pessoa que analisa, mas se permita ter uma postura de uma pessoa que está sempre disposta a aprender. Quando você tem uma postura de uma pessoa que analisa, não critica, você está aberto a aprender, simples assim. Olha que legal, só de você escutar, de praticar, de olhar, de analisar, de filtrar, isso é bom, isso é ruim, eu não estou sendo crítico, eu só estou filtrando dentro da minha perspectiva. E eu me permito a estar trocando ideias com pessoas novas, com assuntos novos, eu estou sempre em estado de evolução. Tá fazendo sentido para você? Você que está aqui assistindo agora comigo, coloca um joinha, interage comigo para eu sentir um pouquinho mais de você. Então, se estiver fazendo sentido esse nosso bate-papo, essas nossas análises, me dá um joinha. Então, quando você tem uma postura desse tipo, você tem um benefício principal. Por você ser mais humilde, as pessoas também vão perceber, pode perceber, humildade não tem nada a ver com ser uma pessoa subserviente. O que é isso? Que abaixa a cabeça para todo mundo, ai, com licença, ai, não, tudo bem, tá? Não tem nada a ver com isso. A humildade é uma postura admirada por pessoas muito fortes, muito bem-sucedidas e que não precisa pisar em ninguém nem dizer que eu sou melhor do que alguém. Isso é uma postura de humildade. Porém, Cristo era um cara humilde pra caramba, mas ninguém pisava na cabeça dele. Ele se posicionava muito bem. Então, quando a gente fala busca da humildade, é para você ter uma postura como essa. Buscar a sabedoria é para você ter o entendimento todo que a gente vem fazendo, mas sabendo que você não tem como saber tudo. Por isso que nós somos eternos aprendizes. E aí você começa naturalmente sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde e busca desenvolvimento, você também acaba tornando os seus relacionamentos mais saudáveis. Daí a dica. Todo mundo quer que todo mundo mude para que fique melhor a vida tua. História. A melhor forma de você mudar tudo é mudando a si mesmo. E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de investimento, a gente começa a se desenvolver e ter resultados muito melhores. Continuando na nossa análise aqui, ele conta, né, sobre quando eu falo dos ímpios, são as pessoas que não acreditam em Deus, que teoricamente são supostas pecadoras, aquelas pessoas que são deixa a vida me levar, a vida não leva eu, né? Aquelas que confiam na própria força, e elas normalmente se rebelam com Deus, né? São as pessoas que sugerem que
a alegria deles é somente temporária. Na verdade, eles entendem que a alegria é algo temporário e o destino vai ser inevitável. Quando a gente começa então a cultivar essa forma de promover uma reconciliação, uma harmonia entre as pessoas e, mais uma vez, sendo um estímulo para que aquela pessoa possa mudar aquele tipo de comportamento, você começa então a criar um ambiente muito mais gostoso. E quando você tem um ambiente muito mais gostoso, quando você tem pessoas com a mesma propósito, a gente cria uma rede social de apoio mútuo, então a gente se ajuda. É isso que é interessante, por isso que você está aqui. Por isso que você deveria convidar mais pessoas, por isso que amanhã nós estaremos aqui. Hoje eu falo com 10, 20, 30 pessoas, amanhã eu posso estar falando com 1.000, 3.000, não importa, mas o que importa é que eu faço o meu melhor por mim, impactando um pouquinho você e nós podemos impactar um pouquinho os outros. Então faça isso, comente com outras pessoas que você tenha levantado às 6h33 para assistir uma live ali que dura meia hora, às vezes 25, às vezes 40 minutos, mas a gente tem um conteúdo que realmente a gente busca desenvolver para que a gente possa ficar cada vez melhor. Então chame outras pessoas para estar com a gente. E para a gente finalizar esse nosso estudo de hoje, né, que foi um capítulo longo de 35 versículos, lá no final ele continua, o amigo de Jó, descrevendo os sofrimentos, né, que são sofrimentos que cada uma pessoa, como ímpio, o pecador, essas coisas todas, acaba tendo como consequência das recompensas dessas injustiças que eles mesmos cometem consigo mesmo. Então ele insiste que é inevitável uma punição divina para aqueles que desviam do caminho. E é fato. Mas presta atenção, isso, o caminho não tem nada a ver com algo religioso, essas coisas todas. O caminho tem a ver com que você vai sempre se danar, porque você sabe muito bem o que faz bem e o que faz mal para você. E às vezes vou dar um exemplo bem ridículo e bem prático para você entender o que significa desviar do caminho e o que é pecar. O pecado, na verdade, do latim, ele vem de uma origem que é o estar no caminho. E toda vez que você pega é porque você saiu do caminho. Então você está no caminho de construir uma nova versão do teu corpo e você se propôs a treinar e a comer melhor. E aí você pecou. Por quê? Você saiu do caminho, que era você ter feito uma alimentação saudável e você acabou não fazendo. Tudo bem, por que Cristo falava para a pessoa, vai e não peques mais? Vai e não sai mais do teu caminho. É ali que você tem que ir. Então, quando você começa a associar essas coisas e abrir a tua mente, que justamente o pecado nada mais é do que um ajuste de rota que é necessário ser feito. Então, vai, não peques mais, volta para o teu caminho. E se você entender que, na verdade, o caminho máximo de todos é um só, é um caminhar para a tua divindade, para a tua elevação, para a tua conexão com o divino, que ele sempre esteve conectado com você, mas o teu caminho é achar esse destino de volta para casa. Todas as vezes que você sai desse caminho, que é você se tornar um com o todo, você está pecando. Então vá e não peques mais. Levanta e volta. Continue caminhando no teu caminho. Fazendo sentido? Faz sentido? Então interage comigo, comente, me deixa sentir um pouquinho se essas palavras, essas orientações e essas informações têm feito aí um pouso dentro de você de uma forma interessante. E quando a gente começa a vivenciar esses tipos de conduta que eu acabei de comentar para você, a gente começa a viver com a justiça e com a retidão, na verdade, da gente com a gente mesmo. A gente sabe qual caminho que a gente tem que andar. Não importa essas coisas, valores sociais, morais, que se consideram certo e errado. Aquilo também são orientações, mas são sobre a sociedade, não é sobre você. Você tem que fazer o teu caminho, parar de pecar contra si mesmo, que te tira do teu caminho. É sobre o teu caminho, não é sobre o meu. Tá? Então, quanto mais você se ajustar e se organizar e caminhar no teu caminho, cada vez sendo mais feliz, mais próspera, mais abundante, isso é o que você está fazendo com o conceito de vida. E você não está pecando. Caiu, levanta, volta, não peque mais.
Caiu, levanta, volta e não peque mais. E assim, independente de qualquer circunstância interna, você vai começar a experimentar uma paz interior e uma alegria duradoura. E aí essa alegria duradoura, você vai parar de terceirizar a tua felicidade para alguém. Ou você vai parar de terceirizar a sua felicidade para uma coisa, que você só vai ser feliz quando adquirir ela. Ou você vai parar de terceirizar a tua felicidade quando você parar de terceirizar o que você deve fazer. E aí eu te pergunto, você tem feito o que você precisa fazer por você bem feito? Reflita nisso. Você tem feito o que você tem que fazer por você bem feito para você mudar os seus resultados, para que você melhore os seus relacionamentos, para que você adquira tudo aquilo que você quer adquirir? É somente sobre você. Às vezes as pessoas falam, mas eu não posso pedir ajuda. Lógico que pode. Mereça essa ajuda. Porque pessoas ajudam quem quer ser ajudada. A gente não deve ajudar aquelas pessoas que precisam, porque nem todas que precisam querem ser ajudadas, porque elas têm ganhos secundários naquelas doenças ou naquelas situações tóxicas que estão vivendo. E aí, o problema é dela. Se não quer ser ajudado, eu não vou gastar minha energia. Eu ajudo sim quem quer ser ajudado. Aí a pessoa se demonstra, levanta a mão, a gente vai, puxa e mostra o caminho. Mas outra coisa, eu não posso caminhar por essa pessoa. Então eu tenho que ter bom senso e saber até onde eu posso ir e saber também aonde eu posso receber ajuda e aceitar e me transformar e ser grato por aquela ajuda que fez. Como eu sou grato por uma ajuda recebida, trazendo resultado. É simples assim, a melhor forma de você me agradecer sobre alguma ajuda que você recebeu de mim é trazendo o resultado desejado e me surpreendendo e indo muito além do que a gente esperava. Fez sentido? E se fez sentido, então faça isso acontecer por ambos os lados. Quando você ajuda, e você ajuda quem quer, não quem precisa, e assim você também faz por outro lado. Quando você é ajudado, você devolve mais do que foi que você recebeu. Mostrando os resultados, fazendo com que você realmente tenha sido uma bênção na sua própria vida e na vida de outras pessoas. Então, galera, hoje foi bem gostoso, estava animado para a gente começar essa semana maravilhosa. Desejo a você um dia abençoado, que você faça uma semana abençoada e que você se comprometa com você, estando amanhã cedo aqui às 6h33 para a gente dar continuidade nesse nosso estudo. Então, um beijo no teu coração, seja feliz porque você nasceu para ser feliz e bora a gente transformar a nossa vida cada dia para melhor. Até amanhã às 6h33 e curta, comente, compartilhe esse conteúdo que está aqui no meu Instagram e também lá no YouTube. Ambos as redes têm. No YouTube está lá um pouquinho mais organizado por causa da playlist, mas aqui você vai ver que tem uma capa escrita Clube 6h33, sempre com os capítulos e o título que a gente coloca, e você pode assistir aqui ou lá. Lá tem aquela playlistzinha rolando para que você possa assistir os outros capítulos também, se beneficiar. Valeu, galera. Um beijo no coração e a gente se vê por aí. Fica com Deus.